Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, graças a Deus, dando sempre graças a Deus. Quinta-feira, aqui na Casa de Maria, o dia que é dedicado ao auxílio à saúde. Espíritos que, quando na matéria, atuaram no campo da saúde, médicos, enfermeiros, retornando ao mundo de origem, o mundo espiritual, continuam trabalhando no mesmo propósito. Nós não mudamos porque morremos. Sabe aquela ideia? Ai, coitadinho, morreu, era tão bom. Será que era bom mesmo? Se é bom, continuará nesse caminho do bem. Se era mal, o mesmo jeito. Não é porque desencarnou que se tornou um coitadinho, uma pessoa boa ou uma pessoa má. Não. Continuará sendo o que sempre foi. A diferença é que agora está no plano espiritual. E no plano espiritual, a expansão da visão é maior. Pois todos nós, quando desencarnamos, vamos entender que a vida é muito mais ampla do que conseguimos ver quando encarnado. Sim, porque entenderemos que a vida tem a sua continuidade, que a morte é uma balela. É uma balela. Quem é que morre? O corpo. Como um período de nossa vida, nós temos que trocar o nosso veículo físico, né? Nosso veículo, nosso carro, nosso transporte, ele vai ficar velho. Chega um momento em que não tem nem peças de reposição mais, então você vai ter que trocar para dar continuidade à sua vida, utilizando esse veículo para te transportar para onde você quer. O espírito precisa desse transporte, então ele ganha a oportunidade de trafegar nessa escola chamada vida física. Ele ganha o seu transporte, ele ganha o seu veículo, ele ganha um corpo. Mas esse corpo tem um prazo. Depois que desencarna, você continua com outro transporte que é chamado de perispírito. Mas a personalidade continua a mesma. Então estes médicos que atuaram no mundo da matéria, ao desencarnar, eles continuam trabalhando nesse propósito de ajudar a curar os males, mas agora não do corpo físico, mas sim da alma, do espírito, pois as doenças também acompanham o espírito. Sabia disso? Sabe, muitos que na matéria lutam muito para vencer uma doença. Lutam. E a doença acaba eliminando o corpo. Mas a alma, ela expurgou esse mal que estava no espírito no corpo. E muitos desencarnam sem levar a doença. Sim, sem levar a doença. Por quê? Porque manifestou esse mal que estava no espírito no corpo. O corpo se transformou o veículo de expurgação desse mal que estava acompanhando esse espírito por algum tempo. Olha como é útil a vida física. Sim, o corpo é muito útil para que o espírito possa evoluir e deixar nesse corpo todos os males que vêm ali afetando a sua evolução. Então, é necessário sim recebermos a assistência espiritual até mesmo depois do desencarne. Por isso, é uma parceria entre os profissionais encarnados, profissionais médicos encarnados, com os espíritos médicos. E cria-se uma parceria. Uma vez, eu ouvindo a palestra do Paulo César, se eu não me engano é isso, Frutuoso, é um médico espírita, e ele diz claramente, não tem como um cirurgião, ele é médico cirurgião, e ele cita que não tem como fazer uma cirurgia, um médico fazer uma cirurgia e acreditar que está sozinho,
Porque ele tem que tomar tantas decisões naquele momento em que ele está ali diante de um corpo inerte, aberto, sobre os seus cuidados, que ele tem que tomar decisões de vida ou não vida, de vida ou morte. Ele tem que tomar as decisões mais difíceis e ele acaba acertando, porque na maioria das vezes eles acertam, os médicos acertam. Por quê? Porque não estão sós, não estão mesmo. É a ação espiritual, essa parceria entre espírito encarnado e espírito desencarnado, entre médicos e médicos. Bom, daqui a pouco nós vamos ouvir então um espírito médico, nosso irmão Rodrigo Sampaio, que vem nos falando da importância de deixar ir. Olha só, a importância de deixar ir. Daqui a pouquinho então vamos ter essa aula com esse amigo espiritual, um médico, porém um médico espiritual. Vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em mais um amanhecer. Antes da prece, eu digo a vocês que escrevem para nós, fazem as suas perguntas, olha, preste atenção que a cada programa nós trazemos respostas das dúvidas dos programas anteriores. Preste atenção nisso. Quem coordena um trabalho espiritual é a espiritualidade, sempre. Quem coordena o trabalho espiritual é a espiritualidade, são os espíritos. Vocês ficam muito preocupados em respondermos diretamente a você, citando o nome. Não preocupe-se com isso, não. De verdade, pode fazer as suas perguntas que elas são respondidas sim. Quando você faz uma pergunta aqui, em uma live, no programa, no seu comentário, essa pergunta é direcionada à espiritualidade. São os espíritos que irão te responder. Em situações do seu cotidiano, a resposta vem. Aqui, quando estamos fazendo o programa, ela vem, mas não precisa ser citado o teu nome, mas a resposta vem. Preste atenção nisso, tá bom? Vamos orar? Essa bela oração que Francisco de Assis nos trouxe para nos prepararmos para o bom proveito do dia. Por isso, ela tem o nome de Oração do Amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de sua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Mais um dia concedido por Deus
para que nos enriqueçamos com as experiências que iremos ter hoje. Hoje. Sabe que hoje é o dia mais importante de sua vida? Sabia disso? Hoje é o dia mais importante de sua vida. É verdade. Mas como, Júlio? Por quê? Porque hoje é único. É um dia especial. Ontem já acabou. Amanhã, você não sabe. Então o dia mais especial é hoje. Hoje. Viva hoje intensamente. Sabe, quando a gente fala de viver intensamente, há pessoas que acreditam que intensidade é você aproveitar de forma descontrolada tudo. Não. Ou, por exemplo, eu vou viver intensamente, vou comer muito, vou fazer tudo exageradamente. Não, não é isso. Viver intensamente é você se entregar a cada momento. Se entregar. Se você hoje, agora, você está tomando café, foca no café. Esse café é o melhor. É o melhor. Você está na sua casa com a sua família, é o melhor momento. Viver intensamente é saber que agora é o melhor momento. Sabe aquela ideia de, eu adoro chegar ao final de semana, porque o final de semana é maravilhoso. Quer dizer, então você espera chegar ao final de semana para ser feliz. Eu não vejo a hora de acabar o dia, porque vai ser maravilhoso voltar para casa. Então você só é feliz quando acaba o dia? E não vejo a hora de chegar ao final do ano, porque é maravilhoso. Então você fica sempre esperando chegar lá e esquece de aproveitar o agora. A gente vive sempre querendo chegar lá adiante, mas esquecendo do quê? Do que agora é o melhor momento. Esse é o melhor momento da minha vida. Por quê? Porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Então eu aproveito esse momento para me doar de todo o coração. Me doando de todo o coração, eu tenho proveito deste momento como um todo. E tiro dele todas as experiências, como é de estar aqui falando com vocês. Então não tenha pressa não, tá? Não tenha pressa. Viver intensamente é viver o momento com toda a sua sensibilidade, com todo o seu amor. Você vai dormir? Vai dormir? Então relaxa, esquece o que você vai fazer amanhã. Amanhã é amanhã, hoje é a hora, nesse momento é hora de dormir, então durma. Durma, relaxe. E tudo que você for fazer, faça intensamente. Vamos então à aula de Rodrigo Sampaio, esse médico espiritual. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Hoje trazemos mais uma prerrogativa de práticas para que vocês possam implementar o bem na vida e no ser de vocês. O desapego, a prática do desapego. Desapego não é descaso. Desapego deve ser praticado com amor e sabedoria. Os humanos, durante a trajetória terrestre, se apegam em muitos aspectos da vida material, vida espiritual, a vida emocional. Os acúmulos funcionam ao contrário do desapego. Todo excesso de coisas materiais que você acumula durante a sua trajetória, durante a vida, elas lhe servem muitas das vezes como fonte de preocupações, como fonte de problemas, como fonte de atribuições a quais vocês perdem bom tempo da vida, deixando de exercer o real sentido que vocês veem. Um outro aspecto que o humano é muito apegado é em relação a sentimentos. A mágoa é um apego, e muitos de vocês iniciam e até terminam a vida com apegos do tipo
mágoas, raiva, ressentimento. Trate isso com sabedoria e amor. E percebam o quanto pesa na trajetória de vocês. Muitas vezes, pessoas falam ou magoam ou dizem algo desagradável e vocês se apegam a isso e carregam, a maioria das vezes, por muito tempo. Então, filhos, desapeguem-se. Desapeguem-se, mas com amor, com sabedoria, para que vocês tenham a vida mais plena, para que vocês tenham os problemas minimizados, inclusive os problemas na saúde, os problemas emocionais. O apego lhe direciona a maneiras em que vocês ficam tristes porque você não pode mudar alguém, você não pode controlar alguém. Quando uma pessoa tem que ir, é porque chega a hora e você não pode ter e nem consegue ter o controle. Por isso Cristo deixou como uma das prerrogativas para os humanos o desapego. O humano não consegue ter discernimento, há julgamento, pois ele não recorda de tudo o que viveu, ele não recorda plenamente dos ensinamentos e todas as reencarnações que já teve. Ele não consegue julgar. É onde o apego às coisas tornam a vida e o caminho de cada um de uma forma mais tortuosa. Mas a prerrogativa é dada. O amor e a sabedoria deve ser usada. E assim vocês têm uma trajetória material, mental, emocional e principalmente espiritual de uma forma mais plena, assim como vocês vieram para cá após combinar todo o trajeto a ser feito, e que na maioria das vezes se desvia, se perde tempo precioso, se toma decisões erradas devido a apego. Reflitam, pois a reflexão funciona como um scanner de sentimentos, o qual vocês começam a repará-los. E o amor deve ser sempre a regra, pois a sabedoria está intrínseca, está embutida, e um dia ela é revelada. Que o amor do Cristo esteja com vocês, filhos. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, meu irmão Rodrigo Sampaio. A prática do desapego. Quanto mais nos desapegamos, mais estamos prontos para viver o novo. Quanto mais apegado, mais bloqueamos a renovação de nossa vida. Por isso, olha, aproveite o momento, mas não se apegue a ele. Viva intensamente, mas sem se apegar. É meu, isso é meu, ninguém pode usufruir porque é meu. Não. Quanto mais desapegado, mais você vive as novidades de sua vida. Bom, vamos agora à leitura dos 4 evangelhos. Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Para que tudo venha assim do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, é que há as seguintes categorias de mundos. Mundos primitivos.
saídos dos fluidos incandescentes, mundos onde se elaboram as essências espirituais que ali são depositadas, onde, quando o globo tem entrado no período material, elas se desenvolvem e progridem, passando progressiva e sucessivamente pela materialização nos reinos mineral e vegetal, e depois pela encarnação no reino animal. Em chegando a época propícia ao aparecimento neles do homem, pela encarnação de espíritos que faliram em condições que exijam a encarnação humana primitiva, esses mundos se tornam, para tais espíritos, para as humanidades que eles compõem, mundos de provações e de expiações, os quais, todavia, como os espíritos que os vão habitar, prosseguem na sua marcha ascensional, sempre em correlação com as de seus habitantes. Mundos ad hoc, onde a essência espiritual, após transpor os reinos mineral, vegetal e animal, é preparada para o estado espiritual, para o estado de espírito formado, de inteligência independente, livre e responsável. Mundos fluídicos destinados à habitação de espíritos que desde o estado de infância e de instrução nunca faliram e que, conservando-se sempre puros na senda do progresso, progridem no estado fluídico. Seguindo também marcha progressiva e hierarquicamente ascensional, há em todos os graus da escala mundos dessa categoria, apropriados e correspondendo aos estados de desenvolvimento e de progresso dos espíritos que os habitam. Estados que vão desde o de infância e instrução até o de puro espírito. Eles se tornam moradas de puros espíritos quando hão chegado, de maneira progressiva, ao estado fluídico puro. Diversos mundos destinados à habitação de espíritos falidos e, como tais, sujeitos à encarnação humana. Esses mundos também são apropriados ao estado de desenvolvimento e de progresso dos espíritos que os habitam. Assim é que são materiais mais ou menos inferiores, mais ou menos superiores uns com relação aos outros, mais ou menos materiais, mais ou menos fluídicos, servindo ao longo da escala progressiva e ascensional para a encarnação dos espíritos que faliram, para seu desenvolvimento e progresso, também tem que, através dos tempos, dos séculos, das eternidades, tomar lugar entre os mundos celestes ou divinos, dos quais só os puros espíritos podem aproximar-se. Mundos de provações e expiações, uns inferiores aos outros superiores, havendo-os de todas as gradações ao longo da respectiva escala, desde os apropriados ao aparecimento do homem, à encarnação primitiva, até os que servem de habitação a espíritos prestes a entrar no período de regeneração. Mundos regeneradores, destinados a preparar os espíritos que faliram e que ainda têm o que expiar, para saírem progressivamente do período da materialidade. São mundos de transição, onde domina a justiça, onde os espíritos continuam e acabam a sua depuração, tornando-se capazes de só praticar o bem e incapazes da prática do mal. Também nessa categoria de mundos, há-os em todos os graus da escala, inferiores uns aos outros superiores.
Mundos felizes, onde, regenerado, depurado de todos os maus pendores, o espírito só tem que progredir no bem, sem mais ter que lutar contra o mal. Esses mundos, como os espíritos que os habitam, se acham no princípio do período de semifluidez. Aí começa a desmaterialização do corpo. Nos diversos mundos regeneradores, preparatórios e intermediários entre os de expiação e os felizes, o corpo se liberta progressivamente de uma parte da matéria putrescível. Se torna pouco a pouco mais leve, sem contudo ficar de todo livre da decomposição da matéria. Quanto mais o corpo se aperfeiçoa em consequência do adiantamento do espírito, tanto mais volatizáveis se fazem, por ocasião da morte, as matérias e se isentam da decomposição animal. Isto, porém, envolve questões de fisiologia estranhas ao quadro que se vos traçou. Na categoria dos mundos felizes, também os há inferiores e superiores uns aos outros, em todos os graus da respectiva escala ascensional e progressiva, através da qual eles vão passando por estados cada vez mais fluídicos, de conformidade com os espíritos que os habitam, até chegarem à condição de mundos celestes ou divinos. Mundos celestes ou divinos, os que atingiram o estado fluídico puro e aos quais só os puros espíritos podem ter acesso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Esse é o programa Madrugada com Deus, sempre somando a você. Somando, nunca subtraindo, sempre trazendo o que é de útil para a sua vida, sem imposição, mas expondo uma nova visão. Não impondo, mas expondo, como fez o Cristo. Expôs à humanidade o caminho do amor. Aquele que amadurece, segue esse caminho. Aquele que ainda precisa de ferro e fogo, assim terá. Então, amanhã estaremos de volta com você, com muito amor no coração. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.